Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. O texto que nós vamos ler está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14 até o versículo 16. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 ao 16, já está aqui na mesma versão que eu vou ler com vocês, versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali. Estarão sempre ali. Amém, queridos? Se curva a sua cabeça, vamos falar rapidamente com Deus. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Sua presença, ela é verdadeira e real neste lugar, ó Pai. Queremos que o Senhor agora ministre aos nossos corações. Pai, que eu seja aqui apenas um instrumento para comunicar à sua igreja, comunicar àqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, somente aquilo que o Senhor tem para essa noite. Eu quero ser esse canal, Senhor, estou à sua disposição. Usa-me, Senhor, fala conosco e ministra em nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, porque Deus tem algo dos céus para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se fosse para deixar um tema, essa palavra, eu deixaria como frutos do arrependimento. Essa é uma noite em que o Senhor preparou para nós, para ministrar aos nossos corações, e para que gere então arrependimento diante de algumas situações que às vezes não agrada ao Senhor, e assim nós desfrutarmos dos frutos desse arrependimento. Nós estamos diante de alguns versículos da Bíblia que são bastante conhecidos por todos nós. Às vezes nos pegamos lendo esses versículos e logo na sequência já cobramos a Deus, dizendo: Senhor, eu faço parte desse povo, eu faço parte desse povo que o Senhor chama de teu povo. Então onde está a minha resposta? Onde está o milagre que eu espero? Onde está a cura que eu tenho buscado? Onde está a porta que eu estou pedindo para o Senhor abrir? Onde está? Talvez nos pegamos dessa forma e cobramos até Deus diante das situações que apresentamos a Ele, porque a Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor, nos humilharmos, Ele ouvirá dos céus. É o que nós acabamos de ler aqui, mas tem algo que é um segredo dos céus para nós nessa noite. Antes de entrar exatamente nessa palavra que o Senhor nos deu, eu quero fazer aqui uma pequena introdução, e antes de mergulhar nessa mensagem, dizendo que aquela época, o que Deus estava comunicando ao povo de Israel, que era liderado naquela oportunidade por Salomão, que acabara de construir ali o templo de Jerusalém, e o propósito desse projeto era então fazer a vontade de Deus, era algo que estava no coração de Deus para aquele tempo, e Deus usou ali no reinado de Salomão, para que fosse então construído o templo, e com aquela atitude, com aquela ação, isso agradou ao coração de Deus, e Deus então, Ele, como de uma forma de demonstrar a gratidão, o que foi feito para aquela oportunidade, Ele então entendeu que realmente houve ali um comprometimento, houve ali um sacrifício, houve ali um zelo para com a obra do Senhor, houve ali pessoas generosas que colocaram a mão no bolso e contribuíram para que aquilo fosse uma realidade. Então Deus, Ele se alegrou de tudo isso, e o texto vai dizer ali em versículos anteriores que Salomão, ele orou a Deus e consagrou aquele lugar ao Senhor, e que a glória de Deus inundou aquele lugar.
Salomão, ele consagrou aquele templo ao Senhor, e a glória de Deus inundou aquele lugar. E eu não tenho dúvida que este lugar é um lugar consagrado ao Senhor, e a glória de Deus inundará os nossos corações, inundará este lugar, já inunda este lugar, porque o poder de Deus, ele é real, e nós podemos sentir a cada momento que estamos aqui. O texto continua dizendo, e vai dizer que a glória de Deus que havia tomado aquele lugar era tão grande, que o povo de Israel, os israelitas, quando ali adentraram, eles se prostravam com o rosto em terra e louvavam ao Senhor. E lá o versículo 6 diz assim, que eles adoravam dizendo, Ele é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Ele é bom, e o seu amor leal dura para sempre. Olha, eu fico imaginando a alegria do Senhor Jesus, quando você entra neste lugar e demonstra essa gratidão, essa adoração a Ele, dizendo, Senhor, o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre. É este amor leal que quer tocar a sua vida nessa noite, que quer tocar a sua casa nessa noite, que quer tocar a sua família nessa noite. Diga a Ele, Ele é bom. O Senhor, Tu és bom, e o Teu amor leal dura para sempre. Eu posso ouvir um glórias aí, aleluias? Deus está na casa, Ele quer continuar falando conosco. Então o Senhor, Ele se alegrou daquela oração que o rei Davi fez. Ele apareceu, que o rei Salomão fez, e ele apareceu então a Salomão. E lá no versículo 12 ele disse assim, eu ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim. Deus está dizendo para mim e para você, eu ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim. Aqui eu interpreto que Deus, Ele continuou ali na conversa com Salomão dizendo, olha, mas eu quero mais coisas contigo. Eu não quero só escolher esse lugar, eu não quero só a sua adoração, não. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero abençoar o meu povo. E aqui nós entramos então na palavra que foi revelada para mim nessa noite para compartilhar com você. Deus, Ele está dizendo para mim assim e para você nessa noite, eu ouvi a sua oração, eu escolhi esse lugar para mim, mas Ele diz ainda, agora eu quero mudar de fase, agora eu quero mudar de nível, eu quero estreitar um pouco mais a relação que eu tenho contigo, agora eu quero ir para essa nova fase. Que fase é essa? Uma fase onde Deus quer nos tratar realmente como filho, para nós desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. Ele está dizendo para mim, para você nessa noite, eu já habito neste lugar, vocês são o meu povo, e agora eu quero dar a vocês tudo aquilo que vocês têm por direito, porque vocês são os meus filhos. Mas sempre tem o mais, sempre tem o porém, sempre tem o que eu preciso fazer. Até aqui Deus está mostrando para nós, olha, eu tenho isso para você, mas agora Ele está dizendo para nós que tem algo que Ele precisa alinhar comigo e com você. Vamos perguntar para Deus, o que, Senhor? Fala comigo. O que, Senhor? O que temos que alinhar? O que precisamos fazer para desfrutar disso que o Senhor tem para nós? A resposta já foi lida nessa noite. A resposta é o versículo 14 que nós acabamos de ler, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Quando o texto está dizendo para mim e para você nessa noite que nós devemos nos converter dos maus caminhos, Ele está dizendo para mim e para você que nós temos que nos arrependermos, nós temos que nos arrependermos genuinamente, verdadeiramente, porque se nós arrependemos verdadeiramente, isso gera em nós um desejo de não cometer mais aquilo que fere o que Deus tem para as nossas vidas, que fere aquilo que Deus espera de nós. Então, se nós verdadeiramente nos arrependermos, nós fomos classificados por Deus como povo dele. Vocês são o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, nós fomos classificados por Ele como seu povo. Então, se nós somos o povo dele, alguém que
flui debaixo daquilo que Deus tem para os seus filhos, nós vamos desfrutar do sobrenatural de Deus. Nessa noite, nós vamos aprender para de fato tomarmos posse daquilo que é nosso, daquilo que nós temos direito, daquilo que Deus já conquistou para nós. E às vezes nós ainda caminhamos e não saímos do lugar, não recebemos. Por quê? Porque tem coisas que nós precisamos alinhar. E nessa noite, Deus vai nos mostrar o que é necessário fazer para que possamos então desfrutar dessas grandes bênçãos que o Senhor tem. O versículo 14, ele está nos dizendo que o povo estava distante de Deus por causa dos seus pecados, mas que apesar dos pecados, apesar dos maus caminhos, Deus estava dizendo para eles assim: vocês são o meu povo, nós fazemos parte do povo de Deus. E nessa noite não é diferente. Deus está dizendo para mim e para você: você está em pecado? Às vezes sim. Você está caminhando por situações que se distanciam de mim, por caminhos que se distanciam de mim? Às vezes sim. Os caminhos que você está percorrendo não são os caminhos que eu preparei, são caminhos maus. Eu não me agrado disso, mas eu paguei um preço por vocês. Eu resolvi enviar o meu filho para morrer no seu lugar, para que você herdasse a vida eterna, para que você desfrutasse daquilo que eu conquistei para você. Então eu quero trazer você de volta, eu não me agrado de situações, eu não me agrado de tais situações, de tais ações, de tais atitudes que vocês têm feito, mas nessa noite Deus está nos chamando para entender que algo dos céus está sendo liberado, e que nós teremos a oportunidade de fazer um alinhamento com o Deus Todo-Poderoso. Qual que é o desafio? O desafio é: arrependam-se, deixam os seus maus caminhos, e Deus está dizendo assim: e eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra que o Senhor tem liberada para nós nessa noite. E aí, esses são os tópicos que eu quero tratar contigo, os 3 frutos do arrependimento, que está exatamente no versículo. E o primeiro que eu destaco para vocês é que Deus disse: eu o ouvirei dos céus. Ou seja, nós desfrutaremos de um fruto do arrependimento, que é ser ouvido por Deus. As suas quartas-feiras nunca mais serão as mesmas, porque você está agora alinhando aquilo que está no coração de Deus diretamente para as nossas vidas. Você será ouvido por Deus a partir de agora, porque Ele vai nos ensinar o que devemos fazer para assim desfrutarmos de tudo o que Ele tem para nós. Eu quero ler rapidamente 1 Pedro 3, versículo 12. Que vai dizer assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Os olhos do Senhor estão sobre o A, o B, o C, não, sobre os justos, sobre aqueles que caminham debaixo de um alinhamento com Deus. E aí diz assim que os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Tem uma vírgula aqui e vai continuar dizendo assim: mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. É isso que nós não queremos mais, cometer situações que nos distanciam daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós seremos sim ouvidos por Deus, mas o texto é claro em dizer que o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Ele ouve o justo, Ele ouve o que se arrepende, Ele ouve o que deixa os maus caminhos. E Deus não está dizendo para mim e para você nessa noite aqui que Ele ouve os perfeitão. Não, Ele está dizendo para mim e para você que aquele que se arrepende e o reconhece como Senhor e Salvador de suas vidas, Ele os ouvirá dos céus. O Espírito Santo que mora dentro de mim e dentro de você, Ele está dizendo aqui, Ele nos faz lembrar de quando nós cometemos algo que não agrada ao Senhor, quando você toma decisões que não são a vontade de Deus para a sua vida. Esse Espírito Santo que mora dentro de nós, Ele grita nos nossos ouvidos dizendo: não faça isso, deixe de cometer tal situação, isso não está agradando ao nosso Deus, então pare com essas atitudes, se arrependa, e assim você vai ter então acesso a esses frutos do arrependimento que estão sendo liberados por Deus para nós nessa noite. Quantas vezes nós nos pegamos falando para Deus: ó Deus, porque o Senhor não tem me atendido?
Porque o Senhor não tem ouvido a minha oração? Por que aquilo que eu tenho apresentado ao Senhor, aquela porta que eu estou pedindo para abrir, ela não está sendo aberta? Eu estou fazendo campanha, eu estou orando, eu estou há tantos dias jejuando e nada de resposta. Mas a resposta de Deus para mim e para você nessa noite é: arrependa-se, busque ao Senhor, orem a Ele, humilhem-se, converta dos seus maus caminhos, e então Deus o ouvirá dos céus e fará uma nova história na sua vida a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus. Partindo para o segundo ponto que eu tomo aqui como o segundo fruto do arrependimento, é a sequência do versículo que ele diz: perdoarei os seus pecados. Teremos essa dádiva dos céus, conquistada por Cristo lá na cruz, que é ter os nossos pecados perdoados. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer assim: porque o Samuel pecou, é porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Eu acredito que aqui não tem ninguém que vai levantar a mão e dizer assim: eu não tenho pecado, porque a Bíblia está dizendo que todos pecaram. Em certa ocasião a Bíblia vai dizer que homens queriam fazer justiça, apedrejando uma mulher adúltera até a morte. E o que Jesus fez diante daquela situação? Ele disse assim, eu imagino Jesus lá com o braço cruzado, falei: legal, ela pecou, vocês querem matá-la? Beleza, fiquem à vontade, mas tem um critério: aquele que não tem pecado, pode começar a apedrejar. Vamos ver se tem algum hipócrita aqui que vai fazer isso. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que ele concordava com a atitude daquela mulher adúltera? Não, ele estava dizendo para aquele povo e para nós, para mim e para você nessa noite, que todos nós carecemos do perdão de Cristo, e Ele está na casa para liberar perdão sobre a sua vida. Basta você arrepender de situações que não o agrada, e você vai receber nessa noite o perdão que você tanto espera. Talvez o pecado meu e seu não seja o adultério, como era o caso daquela mulher, mas você precisa do perdão de Cristo em alguma área da sua vida. Talvez você precisa do perdão pelas suas mentiras, talvez você precisa do perdão por uma vida de engano que você leva. Talvez você precise de um perdão por uma vida na pornografia que você não consegue sair. Talvez você precise de um perdão de vícios que te afastam da presença de Deus. Eu não sei qual é o perdão que você precisa, mas talvez seja falsidade, não sei. Mas o que eu sei é que todos nós carecemos do perdão de Cristo. Talvez nós pegamos até emprestado e não devolvemos, coisinha simples, mas é pecado. Se arrependa, pare de cometer e receba o perdão de Cristo nessa noite. Eu realmente confesso que eu não sei que tipo de perdão, para que tipo de pecado você precisa. Eu não sei, mas o que eu estou dizendo aqui, pregando nessa noite, é sobre um Deus que disse: eu perdoarei os seus pecados. Ele não está perguntando se você matou alguém, se você feriu alguém, se você roubou a alguém. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: se arrependa, porque eu perdoarei os seus pecados. Tem alguém aqui que carece do perdão de Cristo, assim como eu? Então aplauda o Senhor, porque Ele quer falar conosco nessa noite. Romanos capítulo 6, ali do versículo 21 até o 23, eu não vou ler, um breve resumo. Vai dizer ali recompensas terríveis que o pecado gera, mas vai dizer também de benefícios de uma pessoa que se arrepende, do perdão dos pecados, daquele que recebe o perdão dos pecados que ele tem. O texto vai dizer que que o salário do pecado é a morte, e não se trata aqui de morte física, de você descer 7 palmos aí a sepultura, não. Se trata de uma morte onde você não vai desfrutar do plano original de Deus para com o homem, que é abençoar você, que é cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Qual que é o segredo? Nós temos que então se arrepender para termos os nossos pecados perdoados.
E o texto ele vai continuar dizendo que nós somos livres do poder do pecado. E agora nós somos levados a uma vida de santidade em Cristo. E essa vida, ela nos leva à vida eterna com Cristo. O salário do pecado é a morte. Mas justificados por Cristo, arrependendo, tendo os nossos pecados perdoados, iremos na glória passar a eternidade com Cristo. É o que Deus tem para nós nessa noite. Somente os nossos pecados perdoados é que nós podemos ser santificados em Cristo. E somente santificados em Cristo é que nós temos acesso à vida eterna com Ele. Amém, queridos? Eu entro aqui no terceiro ponto, para a gente já caminhar para o final dessa mensagem, que também está lá no mesmo versículo. A sequência do versículo diz: sararei a sua terra. Você vai ser ouvido por Deus, vai ser perdoado por Deus, e além de tudo Ele vai sarar a sua terra. Nós teremos a nossa terra curada. Dentro da sequência do versículo 14 que nós lemos, após o arrependimento, após deixarmos os maus caminhos, nós aprendemos então que Deus nos ouve, que Deus nos perdoa, e agora Ele diz: eu também saro a sua terra, eu também curo as suas feridas, eu também resolvo situações que não está permitindo você a frutificar, a prosperar, a caminhar, recebendo o que eu conquistei na cruz por você. O texto original lá desse texto, ele estava dizendo para o povo de Israel que aquela terra que era cheia de seca, de pestes, que era infrutífera, ele estava ali determinando uma nova sentença para aquele povo de Israel, e estava dizendo assim: essa terra será sarada. E o terceiro fruto do arrependimento que nós extraímos desse texto, para já caminhar para fechar essa mensagem, é: hoje a sua terra será sarada. Hoje você receberá cura onde quer que seja. E eu quero já profetizar sobre a sua vida aqui, que onde havia dores, não haverá mais. Onde havia sofrimentos, não haverá mais. Se você está recebendo, glorifique ao Senhor. Onde havia escassez, agora haverá abundância, porque a sua terra está sendo curada. Onde havia pobreza, agora haverá prosperidade. Onde havia frieza espiritual, haverá um avivamento, porque o Espírito Santo de Deus está na casa e está curando essa terra seca. Abre o seu coração e receba o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Glorifique a Ele, se comunique com Ele, se relacione com Ele, porque Ele está aqui e está curando a sua terra nessa noite. E onde Deus entra, onde Cristo entra, nada fica da mesma forma. O desafio hoje é: arrependam-se, sejam ouvidos por Deus, tenha sim os seus pecados perdoados, tenha a sua terra sarada, viva esse novo tempo que Deus preparou para mim e para você. É apenas um alinhamento. O desafio não é difícil. O difícil foi feito por Cristo na cruz. Nós não teríamos capacidade de pagar para ter a salvação, jamais. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu isso. E Ele disse que nós poderíamos viver bem aqui na terra. Então nós precisamos estar alinhando os nossos desejos com aquilo que Deus espera de nós. E aí sim, nós vamos desfrutar desse novo tempo, recebendo da parte de Cristo tudo o que esperamos, tudo o que almejamos. Ele tem acepção de pessoas: não, esse pode, esse não pode, esse não pode. Não, Ele nos trata como seu povo. Todos nós somos filhos de Deus, e os filhos têm direito a uma herança. E naquela cruz, o que Ele herdou para nós é imensurável, tanto que nessa vida nós não vamos desfrutar de tudo. Após a morte, após o arrebatamento da igreja, nós iremos passar uma eternidade com Cristo. É eterno. O que Ele fez na cruz não é só para essa vida terrena. Você vai viver bem aqui, mas vai desfrutar do sobrenatural, que é estar com Ele o tempo todo. Eu quero pedir para você se colocar em pé. Para concluirmos essa mensagem, eu digo para você que onde Deus entra,
é impossível ficar da mesma forma. E nessa noite você tem a oportunidade de ter a sua vida transformada. Eu quero pedir para você ter essa atitude de fé agora, e ir ao encontro dessa palavra que foi ministrada na noite. Os frutos do arrependimento, eles estão liberados para mim e para você nessa noite. E aqui nós aprendemos que se nós nos humilharmos, orarmos a Deus, buscarmos a Deus, deixar os maus caminhos, nós seremos ouvidos por Deus. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai perdoar os seus pecados. Deus vai sarar a sua terra. Essa palavra, ela vem de maneira profética para mim e para você nessa noite. Porque Deus não quer você amanhã acordando todo borocochô dizendo: mais um dia, tantos desafios, tantas situações. Não, Ele está trazendo você nessa noite para dizer assim: eu quero fazer esse alinhamento contigo, Pai. Eu quero alinhar aquilo que é o teu propósito para conosco. E eu quero desfrutar dos frutos do arrependimento. Eu quero ouvir, ó Pai. Eu quero receber resposta daquilo que eu tenho orado a Ti. E nessa noite nós aprendemos que nós seremos ouvidos por Deus se nós nos arrependermos daquilo que está nos afastando de desfrutar dessas bênçãos de Deus. Eu quero chamar você até aqui à frente. Todos vocês que puderem, venham até a frente. Venham até a frente que nós estaremos orando. Eu quero que você apresente a sua oração ao Senhor. Faça uma oração realmente de arrependimento. Se tem algo que está queimando no teu coração, dizendo: olha, isso aqui eu preciso deixar. Eu não tenho dúvidas nenhuma que é o Espírito Santo colocando dentro de você a necessidade de fazer um alinhamento com Ele nessa noite, para que você tenha realmente uma vida transformada, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia das bênçãos que Deus conquistou para as nossas vidas.